Nossa mensagem está baseada no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. E o nome é Encontro Providencial. Nós estamos num período de jejum e oração pela igreja, pelo planejamento anual, reunião que teremos no dia 4/3, e eu creio que várias células e várias áreas de serviço da igreja estão se reunindo para planejar, se já não fizeram. E é por isso que estamos orando, para que Deus nos dirija e nos ajude a encontrar o melhor caminho para a igreja em várias áreas. Claro que cada um vai trazer o seu planejamento, mas nós podemos discutir o que vai ser trazido e, quem sabe, fazer alterações para melhor, ou alguma sugestão que vai enriquecer o que vai ser aqui tratado. Uma das maiores necessidades que nós temos é de crescer, porque ou das duas, ou nós crescemos ou morremos. Eu estou me lembrando aqui, eu creio que não é bem o nosso caso, mas Jesus se dirigiu a uma das 7 igrejas da Ásia e ele disse, deixe-me ver se eu acho aqui, acho que é a última. 3. Não, a última é da de Laodiceia. Capítulo 3, versos 1, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Com essas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, isso não estava no programa não, tá? Eu não sei porquê, mas o Senhor me deu esse texto agora, não vou pregar sobre ele. Mas, amados irmãos, se nós não nos empenharmos em ganhar pessoas para Jesus, a vida vai se esvaindo. Eu não estou dizendo que ninguém vai perder a salvação, porque ninguém perde a salvação, mas a igreja é viva à medida em que a vida do Senhor transborda, à medida em que a vida do Senhor extravasa, que ela chega a outras pessoas. Não, o Senhor não nos deu vida para que nós a retivéssemos,
para que nós aguardássemos para nós mesmos, mas nós devemos permitir que ela transborde. Também não estava no programa, mas João capítulo 7, versículos 7, versículos 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus não tinha morrido, sido sepultado e ressuscitado. E o Espírito veio sobre a igreja de modo pleno no dia de Pentecostes, 40 dias depois, 50 dias depois da sua ressurreição. Mas, então, o que vamos falar tem a ver com isso. E nós vamos ver Jesus empenhado em buscar e encontrar inicialmente uma pessoa. Por isso que é um encontro providencial, ou seja, um encontro providenciado por Deus, não é? Quando Jesus soube, João 4, 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. É impressionante. João Batista veio como precursor de Jesus. A missão dele seria bem breve, como de fato foi brevíssima. Mas Jesus não veio para concorrer com João Batista. Ele veio para dar continuidade àquilo que João Batista veio fazer, preparar o caminho dele. E quando ele viu que estava havendo um zum, e que os fariseus estavam comentando que Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista, então Jesus resolveu sair e ir para um lugar bem distante de onde João Batista estava. Por isso que o texto diz que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E a palavra dos fariseus tinha o propósito de, mesmo que não tivesse essa intenção, ela poderia dar margem à divisão e a separatismos que não deveria haver entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. A maioria dos discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus. Mas Jesus não queria esse tipo de pensamento e nem esse tipo de comparação. E o texto diz: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vamos ver um mapa com um slide que mostra isso. Jesus estava aqui na Judéia e ele ia para Galiléia. Muitos dos seus discípulos eram galileus
Jesus ministrou muito lá na Galileia. Mas ele estava na Judéia, onde João estava batizando, mas para ir para Galileia ele tinha que passar por Samaria. Por isso que o texto diz, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Não havia como ir até lá sem isso. E o verso 5 e 6, a primeira parte, dizem assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Bem, vamos ver onde é que ficava isso exatamente. Vem outro mapa, por favor. Ficava em relação a Galiléia e em relação a Judéia ficava aqui. Para que nós... Bom, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Então, foi aqui que Jesus chegou e aqui que vai se desenrolar o que nós vamos ver com a graça de Deus. Preste bem atenção nisso e guarde isso aí. Pois bem, continuando, o texto diz, cansado da viagem, porque Jesus estava cansado, porque era homem, veio na forma humana e também tinha fome, tinha sede e sentia cansaço quando caminhava. Cansado da viagem, porque foi uma viagem a pé, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E o texto diz no verso seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ele estava em Samaria e uma mulher samaritana veio buscar água no poço que Jacó havia chamado Poço de Jacó. Então, o mesmo versículo 7 diz, nos faz saber que deu-se então uma abordagem típica de evangelismo pessoal. E Jesus lhe disse a essa mulher, dê-me um pouco de água. Por que eu disse que era uma abordagem típica de um evangelismo pessoal? Eu entendo que o pedido de Jesus tinha um propósito. Nós vamos ler o relato e não vamos ver, e nem nos faz saber o texto que ela tirou água para ele, e nem que ele bebeu da água que ela lhe deu. Mas Jesus pediu, dê-me um pouco de água. E aqui fala de uma maneira, e sugere uma maneira como Jesus iniciou o seu diálogo com aquela mulher. Bem, isso foi possível porque o texto diz no verso 8 que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E o que tem isso? Eu creio que tem tudo a ver. Esse diálogo não teria ocorrido se os discípulos estivessem presentes, e até porque era um assunto que deveria ser abordado de pessoa para pessoa, e Jesus queria isso. Eu creio, nós vimos no início, quando nós vimos a matéria de missões, muito boa essa matéria de missões, e fala de uma coisa intencional. É algo que você vai com um propósito. E eu creio que além de intencional, foi providencial. Jesus tinha em mente alcançar essa mulher e ele usou um meio para começar essa conversa, aproveitando também a saída dos
discípulos que tinham ido comprar alimentos. Mas a mulher estranhou a abordagem de Jesus. O texto diz no verso 9: Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Bem, aqui cabe uma explicação que possivelmente todos os irmãos saibam, porque os judeus não se davam com os samaritanos. É porque, embora houvesse judeus lá na Galileia e na Judéia, os irmãos sabem, anteriormente, em outras ocasiões, já falamos que depois de Salomão, no reinado do seu filho, o reino foi dividido em dois. Então, aquela região que nós vimos no mapa, que é Samaria e Galileia, veio a ser ocupada por povos que haviam sido conquistados pelo Império Assírio. E o que eles faziam era o seguinte: eles conquistavam territórios, eles tiravam o povo daquele território, levava para outro lugar e traziam povos de outro lugar para ocupar aquele espaço. Dessa forma, eles pensavam garantir a conquista feita para que não houvesse um levante contra aqueles que moravam ali e que não queriam ou que queriam resistir ao domínio assírio. Então, o que fizeram? Por causa do pecado, no ano 722, o Reino do Norte, por causa do pecado da idolatria e de um monte de coisas que o povo veio a praticar, contrariando Deus e a sua palavra. Então, Deus permitiu que a Síria viesse e levasse toda a população que ficava no Reino do Norte para o cativeiro em outros lugares. E então, os judeus que estavam ali foram levados para outro lugar. E o povo que veio para ali não era da terra. E inicialmente eles prestavam culto a vários deuses, mas depois ficaram com medo porque havia muitas feras e eles queriam saber como servir a Deus. Então eles serviam aos outros deuses e serviam também ao Deus dos judeus. Mas era uma mistura, uma miscigenação de conceitos acerca de Deus que não tenha nada a ver com os judeus e nem com o ensino da palavra de Deus. Então os judeus não queriam nenhum relacionamento com os samaritanos, porque era um povo que eles tinham como impuros, como eles os tinham como pessoas que não serviam de exemplo e com os quais eles não queriam conviver. Então, desde então, havia essa separação entre os samaritanos e os judeus que viviam na Judéia. Bom, sabiamente Jesus respondeu à pergunta. Ela perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Sabiamente, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água
para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O que é a água viva? É a vida que nos é dada por Deus através da habitação do Espírito de Deus, que vem, nos regenera e nos enche com o seu Espírito. E como eu disse no início, não para que ela fique aí, mas para que ela extravase e possa chegar a outros. Jesus tinha a vida em sua plenitude, porque nele residia toda a plenitude de Deus. Mesmo sendo homem, toda a plenitude de Deus estava nele. E ele queria comunicar isso àquela mulher. Se você conhecesse o dom de Deus, o que eu posso te dar, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Você já parou para pensar que é isso que o Senhor quer dar? Não apenas para você, em sua plenitude, em sua plenitude mesmo. Eu estou falando do Espírito de Deus profusamente derramado. Não apenas para você, mas para que você dê também para outros. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Bem, a mulher não entendeu o que Jesus estava dizendo, não entendeu sequer o significado da expressão água viva. Eu creio que ainda não havia. Bom, Jesus lança a palavra, mas não significa que as pessoas vão entender inicialmente, mas isso vem a frutificar mais tarde, num outro contexto. Então a mulher não entendeu o significado da expressão água viva, por isso respondeu: o senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Que água é essa? Como é que o Senhor vai tirar essa água? O Senhor não tem nada para tirar água. Na realidade, Jesus estava pedindo ela água para beber água mesmo, né? Mas Jesus estava oferecendo a ela uma outra água que ela não conhecia. Jesus então respondeu, versos 13 e 14: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando alguém encontra Deus na pessoa de Jesus, quando ele experimenta dessa água viva, o Espírito de Deus vivendo nele, representando Jesus e representando também o Pai, quando nós experimentamos isso, nós não temos que buscar em mais nenhum outro lugar. Eu já compartilhei que meu pai, antes de converter-se, e eu disse para vocês que ele encontrou Jesus em 1945, depois de procurar Deus em todos os lugares. Foi criado no catolicismo e
participou de todos os ritos que tinha na igreja católica, mas ele procurou. Ele nunca me disse, na realidade, eu nunca soube, porque eu nunca perguntei, não sei porquê, não perguntei, mas ele disse que procurou em vários lugares. Ele se envolveu com várias coisas e finalmente ele veio encontrar Jesus através de um culto na primeira igreja batista de Belo Horizonte. E 2 anos depois eu nasci e fui criado no Evangelho, graças a Deus, né? Mas o fato é que meu pai não procurou mais nada. Muita coisa perdeu sentido para o meu pai. E minha mãe custou a entender a mudança. Aliás, ela não entendeu até que ela experimentou isso muitos anos depois. Mas meu pai mudou. E uma coisa que Deus buscava, que o meu pai buscava era Deus. E ele queria mais e mais, e ele estava constantemente com o povo de Deus, se reunia durante a semana. E na minha trajetória, e com o exemplo do meu pai, enquanto ele esteve vivo, é que ele não deixava de participar de nenhuma reunião da igreja. A igreja se reunia na terça-feira para orar, na quinta-feira para um culto que tinha durante a semana. E tinha reunião que não acabava mais. E meu pai estava em todas essas reuniões. E ele pegava a gente pela mão, nós íamos a pé, saímos de casa, andávamos 3 quilômetros até chegar lá. E sempre fizemos isso. Algumas vezes fomos de bonde, mas normalmente era a pé mesmo. E o bonde não deixava perto da igreja, deixava longe, então não fazia muita diferença, era um pedacinho só que o bonde levava. Mas o fato é que quando você encontra Jesus, quando você encontra a fonte de água viva, você não busca outras coisas, você não tem prazer em outras coisas, você encontrou aquilo que vai satisfazer. E você se alegra e você se regozija nele. E busca andar com ele, viver com ele. E tirar o melhor dessa relação de amor que tem início quando nós conhecemos o Senhor. Então, ele disse para aquela mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. E é isso que eu e você devemos ser. Uma fonte que jorre, que transborde. Isso não acontece se você não tem vida com Deus. Isso não acontece se você não busca a presença dEle. Isso não acontece se você não gasta tempo com esse livro. Porque é esse livro que fortalece a sua fé, que alimenta a sua fé. É esse livro que faz com que você entenda muitas coisas que você não entende. Aqui você tem as respostas, você tem o caminho, você tem a orientação, aqui você é fortalecido. E quando você lê esse livro e você ora, você reconhece a necessidade que você tem mais dele e você o busca. E quando você busca e quando você está com ele, essa vida transborda. Ela não tem como não ser vista, não ser manifesta. Sem entender ainda o significado da expressão água viva, a mulher lhe diz, Senhor, quero que me dê essa água.
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Não entendeu nada até agora. Ela queria não ter que buscar água na fonte, porque possivelmente ela morava na cidade e a fonte não estava na cidade, estava fora da cidade. Então ela queria que não precisasse vir ali buscar água. Os irmãos imaginam, a água era carregada, não sei, no interior, punham uma rodilha, como é que chamava aquilo? Rodilha? Fazia de pano, colocava uma lata de 20 litros aqui, cheia d'água. Quem já viu isso aí? Alguém já viu isso? Ah, tá, Zé. Então, talvez um cântaro, ela tinha um cântaro, pelo que disse, porque não tinha lata naquela época, era um pote de barro, né? E o pote já é pesado, cheio d'água, os irmãos imaginam. Mas, nessa altura, Jesus foi mais direto. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus se deu a conhecer aquela mulher, falando o que um judeu comum não saberia de forma alguma. Impossível um homem comum dizer o que Jesus vai dizer. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, ela tinha se casado 5 vezes. E agora estava vivendo com um homem com o qual ela não tinha se casado. Então Jesus disse, olha, você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Então caiu a ficha da mulher. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o senhor é um profeta. Pelo menos isso ela já sabia. Ninguém poderia dizer isso a menos que falasse em nome do Senhor. Então lhe disse, agora eu sei que o senhor é um profeta. E logo ela mostrou interesse em ouvir mais de Jesus sobre questões espirituais. E ela fez uma pergunta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava se referindo ao monte que estava bem ali, o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, no contexto do Velho Testamento, foi um lugar em que Deus, quando o povo estava peregrinando no deserto, determinou que havia, no Monte Gerizim, seriam impetradas as bênçãos decorrentes da obediência. E no Monte Ebal, que ficava não muito distante dali, as pessoas, seria proferida a maldição sobre aqueles que desobedecessem a palavra de Deus. Com essas mudanças todas que houve quando o Império Assírio levou o povo de Israel para outro lugar e trouxe outros povos, então eles receberam a informação de que a bênção estava no Monte Gerizim. E assim os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. E os judeus adoravam no Monte Sião, onde estava o templo, que foi inicialmente erguido por Salomão, depois reconstruído por Herodes. E foi reconstruído antes de Herodes pelo povo que voltou do cativeiro e pela segunda vez reconstruído por Herodes. Então ela disse,
Nossos pais adoravam nesse monte. Eu repito, Monte Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque era lá que os judeus iam. Os judeus saíam de todo lugar para estar ali, para adorar o Senhor. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora e em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Estava chegando o momento em que Deus não estaria presente num lugar somente. Isso porque na igreja o Espírito é dado a todo que crê. Depois, com a vinda do Espírito, todo aquele que crê tem o Espírito de Deus. E Jesus disse que onde 2 ou 3 se reunirem, em nome dele, ele estaria ali. Isso não é desculpa para alguém se reunir e dizer, eu não preciso vir na igreja. Nós nos reunimos nos lares como células, e isso é igreja. Mas a igreja é um todo. Deus age por meio de um corpo e concede dons a cada um. E o dom que eu tenho não é o que o outro tem, o dom que o outro tem não é o que eu tenho. E é assim que a igreja funciona. Então nós precisamos entender que igreja é corpo. O corpo tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. E cada membro não pode fazer o que quer, e aonde quer, e do jeito que quer. Mas nós nos reunimos como igreja. A igreja não é o lugar, a igreja não é o templo, a igreja é o povo de Deus, reunido para buscar a Deus. Então, não haveria limite. O povo inicialmente se reunia no templo depois de Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram se reunindo ali, a igreja cresceu, possivelmente terá tido mais de 10.000 pessoas ou mais, e foi quando houve a perseguição da igreja, o povo se espalhou e o evangelho chegou a vários lugares. A partir do capítulo 8 de Atos Apóstolos, isso é explicado em detalhes, e assim o evangelho chegou a várias partes do mundo. E se cumpriu aquilo que Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso veio através da perseguição. Pois bem, então Jesus respondeu. Jesus revelou a essa mulher algo que estava para acontecer, e ele falou como se já tivesse chegado. No Evangelho de João, Jesus muitas vezes disse coisas como se já estivesse acontecendo, ou como se já tivesse até acontecido em alguns casos. E aqui ele vai dizer isso. Mas vem a hora, então ainda não tinha chegado, e ele diz, e já chegou, porque está bem aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito e nós nos relacionamos com Ele quando falamos com Ele, quando nos dirigimos a Ele, quando nós o honramos, quando nós o exaltamos, quando nós o engrandecemos, quando nós expressamos a Ele a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Então, eu posso estar em qualquer lugar, posso fazer isso o dia todo, em todo o tempo, cada vez que abrir a minha boca para voltar-me para o Senhor, eu posso adorá-lo.
não importa onde eu esteja. Então, seria um novo tempo. Deus não estaria circunscrito a um lugar. O povo saía de todos os lugares do país para adorar em Jerusalém. Durante muito tempo isso foi bom, foi importante para manter a unidade do povo e até que Jesus viesse e vivêssemos uma nova situação. E então o Espírito de Deus foi derramado e a igreja se espalhou, várias igrejas em vários lugares no mundo de então e até hoje, né? Então, Jesus disse a essa mulher, olha, não é aqui nem ali, não vai ser nem aqui nem ali. É algo novo. Aí a mulher disse algo que eu creio que foi o próprio Espírito de Deus que levou aquela mulher a falar o que ela falou, para que Jesus pudesse dizer o que ele vai dizer. Então a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias. Então ela esperava o Messias. Mesmo sendo samaritana, ela tinha ouvido falar aqui sobre a vinda do Messias. Chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora você não vê Jesus dizendo isso para ninguém, a não ser o que ele vai dizer para essa mulher samaritana. Ele disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você já imaginou que privilégio essa mulher teve? Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. Meu Pai, que privilégio enorme dessa mulher. Jesus não disse isso para nenhuma outra pessoa, pelo menos não dessa maneira tão direta, tão clara, tão objetiva. Ele tinha em mente alcançar essa mulher, por razões que eu não sei, não me pergunte, eu não sei. Mas foi um encontro providencial. E Deus então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E nesse momento acontece o que a gente gostaria que nunca acontecesse, né? Que chegasse gente para atrapalhar a conversa. E quem chega? Os próprios discípulos de Jesus. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e o diálogo foi interrompido. O verso 27 diz assim, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Bom, não há informação de que Jesus deu nenhuma explicação, pelo menos no texto não fala, né? Mas a interrupção não frustrou o objetivo de Jesus. Porque a mulher saiu dali com o propósito de trazer outras pessoas para ouvirem Jesus. Veja o que acontece quando alguém encontra Jesus. Mesmo sem estar entendendo tudo, você encontrou algo que você queria muito encontrar. Mesmo não conhecendo, mas algo extraordinário aconteceu. E você não consegue reter isso. E você não pode guardar essa notícia para você. O verso... Bom, a interrupção não frustrou o objetivo de Jesus, porque a mulher saiu dali com o propósito de trazer outras pessoas para ouvirem Jesus. O que aquela mulher tinha ido fazer? Buscar água. E o que é que ela fez? Ela deixou o cântaro dela lá. Isso mostra que buscar água para ela perdeu o objetivo, pelo menos naquele momento.
o propósito dela de buscar a água ficou ali. Ela deixou até o cântaro dela ali. O texto diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquela mulher foi e arrebanhou todos que ela pôde para ir ao encontro de Jesus, que estava fora da cidade. Samaritanos saindo do seu habitat para ouvirem um judeu. Que a mulher dizia: não seria ele o Cristo? Não seria ele o Messias? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. O que eles tinham ido fazer na cidade? Comprar comida. Mas Jesus disse para eles: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Há quem diga que ele estava jejuando, mas eu creio que é muito mais do que isso. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Veja como é que era a mente dos discípulos, né? Eles nunca conseguem atinar com... Só depois que o Espírito de Deus veio sobre eles, que eles nasceram de novo, as coisas mudaram. O tempo todo Jesus ministrou para eles, mas as coisas só ficaram realmente claras e de repente o entendimento deles se abriu, está registrado em Lucas capítulo 24, onde isso é dito claramente. Quando Jesus deu a eles o entendimento e de repente tudo se tornou claro. Mas até então era obscuro, como foi obscuro para aquela mulher quando ela ouviu falar de água viva. Mas ela viu que tinha algo diferente em Jesus e ela foi atrás do povo, para que o povo tivesse oportunidade de ouvir esse homem. Então Jesus disse: uma comida, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, verso 32. Depois no verso 33, então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, eu tenho uma missão. E é disso que eu me alimento. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que me alimenta. É isso que me satisfaz. É isso que preenche a minha vida. É disso que eu me alimento. É por isso que eu vivo e é para isso que eu vivo, é para isso que eu estou aqui. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Será que nós temos noção daquilo que Deus nos deu para fazer? Jesus disse aos seus discípulos e a nós: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. Eu estou tentando trazer, eu sei numa linguagem mais antiga, e eis que estou com vocês todos os dias até o confim, até o fim dos tempos.
Mas, então Jesus nos deu uma comissão, a mim e a você. E o que nós temos que fazer é sair e ir. As pessoas não virão até nós temos que ir aonde elas estão. E Jesus deixou o céu e veio à terra, se fez homem, abriu mão da sua divindade para realizar a obra de Deus. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que ele se alimentava. E ele vai explicar isso melhor. Diz Jesus mais: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. A colheita daqui a 4 meses. Mas existe uma outra colheita. Existe um povo sedento, um povo aberto, um povo com o qual os judeus não se relacionavam. Mas Jesus foi ali, foi recebido, foi acolhido. Pelo menos nessa ocasião, né? Houve uma outra ocasião em que aconteceu algo diferente, mas nesse lugar havia um campo vasto. E Jesus disse: eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Nem todos vão crer, nem todos vão receber, mas existem corações sedentos, existem corações que estão ansiosos para encontrar um caminho, o caminho, e buscam-no em muitos caminhos, e elas precisam encontrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E o texto continua dizendo: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me diz tudo que eu já fiz. Então, aquela mulher, com seu testemunho, levou as pessoas a se interessarem em conhecer a Jesus. E o texto diz no verso 40, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Os samaritanos pediram a Jesus. Jesus estava em trânsito, estava de viagem para a Galileia. E eles pediram: fique aqui conosco. Queremos ouvir mais. E Jesus ficou ali 2 dias ministrando aquela gente. E os versos 41 e 42 diz assim: muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você fala, mas quando as pessoas têm um encontro com Jesus, cessa a procura, cessa a aflição, cessa aquela busca pelo que é mais importante. O mais importante é Ele mesmo. Ele é a pessoa mais importante. Quando você o encontra, você tem tudo nele. Conclusão. Foi por isso que Jesus disse: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita. A minha oração é para que Deus abra os nossos olhos como igreja e entendamos isso. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos a resposta. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, que não tenhamos nenhuma dificuldade, que não vivenciemos nenhuma tribulação, mas significa que nós temos a resposta. Porque nós já encontramos a resposta em Jesus. Nós temos o caminho, porque já encontramos o caminho em Jesus. Nós temos a vida, porque já encontramos a vida nele. Nós temos a verdade, porque já encontramos a verdade em Jesus. Então, que Deus abra os nossos olhos e que todos nós estejamos tendo isso em mente quando estivermos planejando aquilo que a igreja deve ser e fazer ao longo do tempo que está pela nossa frente.